Olá pessoal, então na primeira aula do curso de Ecologia Geral, eu irei falar para vocês sobre o conceito de ecologia, o que é afinal esse ramo de estudo dentro da biologia, sobre os níveis de organização que que o ecólogo pode realizar seus estudos, e também sobre algumas leis que regem a ecologia dos ecossistemas, dos sistemas ecológicos, e sobre um pouco a metodologia que é usada em ecologia geral. Essa aula aqui está dividida em duas partes, essa é a primeira, e após assistir cada uma dessas duas partes, cada um de vocês vai entrar lá no nosso Google Sala de Aula para responder os exercícios referentes a essas duas partes, ok? Combinado? Então vamos lá, né? Ecologia, esse termo, ecologia, o eco aqui refere-se a oikos, que em grego significa casa. Então, ecologia, grosso modo, é o estudo da casa, onde a gente mora, né? Claro que é um termo um pouco vago, né? Afinal de contas, é o estudo da casa. Isso não é arquitetura, professor, né? Arte, não sei, né? Então, em 1869, este Ernst Haeckel diz que ecologia é o estudo científico das interações entre os organismos e o seu ambiente. Então, na verdade, o que ele fez foi definir algo, uma pesquisa que já vinha sendo feita, na verdade, dentro da ciência, né? E ecologia é um estudo científico, né? A gente já tinha outros autores que já estudavam isso, né? Por exemplo, qual é o efeito da temperatura sobre o padrão de atividade de um determinado animal? Né? Ele estava estudando o comportamento daquele animal e como o comportamento mudava em diferentes condições ambientais, né? Então, na verdade, ele estava estudando o que? Uma interação entre o organismo e o seu ambiente. E quando a gente fala aqui em ambiente, em ecologia, a gente pode... Quem compõe um ambiente, né? Um ambiente terrestre, o que ele tem? O organismo vai encontrar organismos de outras espécies, vai encontrar um ambiente que tem uma determinada temperatura, uma determinada luminosidade, vai encontrar um ambiente com variação entre dia e noite, né? Essa é a parte mais física do ambiente, um determinado tipo de solo, né? Tudo isso compõe o ambiente dos organismos, tá? Então as palavras-chave em ecologia aqui são um estudo científico, é um estudo de interações, né? E de quem? Né? Dos seres vivos com o ambiente e também dos seres vivos com outros seres vivos. Depois, a gente tem um outro conceito de ecologia, de Begon, aquele livro que eu mostrei para vocês na apresentação da disciplina, né? Em que eles ampliam um pouco o conceito original de Haeckel e dizem que ecologia é o estudo científico da distribuição e abundância dos organismos e das interações que determinam a distribuição e abundância, né? Então eles mantêm que ecologia é o estudo de interações, né? Como essas interações influenciam organismos, né? Aqui eles não especificam, né, interações com o ambiente, mas a gente está subentendido, né? O que eles acrescentam aqui é a distribuição e abundância. Então, para eles, um ecólogo estuda a distribuição dos organismos no espaço. Então, a gente tem, por exemplo, numa determinada área, né, uma determinada espécie que tem uma ampla distribuição geográfica, né, e tem outras espécies que têm uma distribuição geográfica mais restrita, elas ocorrem só numa área bem menor, né? E dentro desses limites de distribuição geográfica desse organismo, por exemplo, a gente tem uma borboleta que ocorre em Tefé, né? A gente pode verificar que essa borboleta só ocorre em borda de floresta, em nenhum outro tipo de ambiente, não dentro da floresta, não fora da floresta, mas na borda da floresta, né?
e com o passar do tempo, ao longo do ano, tem épocas que essas borboletas desaparecem e depois reaparecem nas bordas da floresta, né? Então aqui a gente tem o estudo da abundância, né, que nos diz quantas borboletas tem e a variação desse número com o passar do tempo. A gente também pode considerar como abundância de organismos, aqui no caso, né, o número de espécies de uma região. Né? Quantas espécies a gente tem de borboleta em Tefé? Né? E essas borboletas, né, todas elas têm a mesma distribuição geográfica, tem algumas espécies aqui que têm distribuição mais ampla ou mais restrita. Né? Então, eles têm esse enfoque aqui, que é muito ecologia de população e comunidade. Né? Então, resumindo, ecologia é o estudo de interações dos seres vivos entre si, né? Aqui, e como eles interagem com o ambiente, representado aqui pelo sol e a chuva. Né? Então, assim, o sol fornece energia para o ecossistema, que é absorvido pelas plantas, essa energia passa para os peixes, né? A chuva também é importante para a fotossíntese, né? E, claro, né? Para manter os rios onde os peixes nadam, enfim, né? A gente tem uma interação de seres vivos com o ambiente, do ambiente com os seres vivos, ok? Bom, e os sistemas ecológicos, a gente pode considerar um sistema ecológico tanto um único organismo, como o caso deste sapo, né? Ele é um ser vivo que interage com o ambiente no entorno dele. E, de novo, lembrem-se, ambiente tanto físico quanto outros organismos. E ele está constantemente recebendo ou obtendo energia do ambiente onde ele está, através do alimento. Também está constantemente trocando elementos químicos com o ambiente, ele está inspirando oxigênio, um gás rico em oxigênio, e expelindo um gás rico em CO2, né? Isso sem contar na excreção do sapo. Ele está trocando elementos químicos com o ambiente também. Então ele é influenciado pelo ambiente, ele também influencia o ambiente. Depois a gente tem níveis maiores aqui, como o ecossistema, que já é o conjunto de organismos, junto com a parte física do ambiente, e a nossa própria biosfera, todo o planeta, todos os seres vivos, junto com o ambiente, aqui modificam o clima na Terra. Né? Então isso aqui é um grande sistema ecológico composto simplesmente por todos os seres vivos da Terra, né? E também pode ser estudado dessa forma. Bom, mas isso é muito amplo, né, gente? Os ecólogos vão ficar loucos se tentarem estudar desde o planeta até o sapinho. Né? Então, na verdade, eles estudam a natureza em várias perspectivas ou níveis de organização diferentes. Né? Então, vocês, como biólogos, dentro do curso de vocês, têm desde disciplinas que estudam apenas genes, né, células, órgãos, então você tem a genética, você tem a citologia, né, você tem a histologia, a morfologia, você tem o estudo da forma da zoologia e plantas, né, vocês estudam arênquima, colênquima, parênquima, né, são os órgãos das plantas, então esse nível de detalhamento aqui o ecólogo não está muito preocupado. Então sobra, né, de fato, os níveis de organização que são estudados pelos ecólogos. Então a gente tem desde organismos, populações, comunidades, ecossistemas, biomas e biosfera. Cada nível de organização é um pouco mais complexo, tá? E responde a questões diferentes. Tá? Não que um ecólogo aqui que está estudando, por exemplo, uma população, ele sabe que essa população, né, dessa espécie é composta por organismos. Então ele não esquece o nível hierárquico mais baixo, né? E também ele entende que essa população está dentro de uma comunidade. Então ele também não esquece isso. Mas ele quer estudar populações, compreendendo que é composto de organismos e compreendendo que ela está dentro de uma comunidade. Essas coisas estão interligadas. Vamos lá, vamos ver o que cada um desses níveis estuda. Né? Em termos de organismos, segundo Townsend, um ecólogo que estuda organismos, ele quer saber como estes são afetados pelo ambiente e como eles o afetam. Né? Aqui a gente tem um sapo como exemplo. Né? Então, esse sapo aqui ele vive num certo ambiente
E como organismo, né? Como é que é a vida desse sapo? Qual é a história de vida desse sapo? Quais são as estratégias que ele usa para se tornar bem adaptado a esse ambiente? Então vamos considerar que o sapo vive num deserto, então ele não pode, ele tem uma grande restrição de água. Então se ele sair durante o dia, ele morre, né? Então ele tem uma restrição, ele só consegue sair à noite. Então ele está estudando como é que é o comportamento do sapo, né? Para que ele consiga sobreviver ao deserto. Quais são as adaptações que ele tem na pele, algum muco que torne ele mais resistente ao frio, né? Enfim. Outra coisa que um ecólogo pode estudar, né? Esse sapo aqui, ele está adaptado ao ambiente ao longo de um processo evolutivo. E esse processo evolutivo fez com que ele atingisse um certo tamanho máximo. Então, os adultos desse sapo atingem um certo tamanho máximo de comprimento do corpo e um peso máximo também. Esse sapo, ele pode, entre aspas, né, poderia ter optado ao longo da evolução em desovar uma vez por ano, desovar várias vezes ao longo do ano. E se ele desovou em cada desova, ele pode ter optado e ter sido selecionado um comportamento, né, de desovar poucos ovos pequenos ou muitos ovos grandes. O que vai ser melhor para a população, né? Se esse organismo decidir, ou para ele mesmo, para o fitness dele, né? O que vai ser melhor? Esse organismo desovar muitos ovos pequenos ou poucos ovos grandes? E aí o ambiente vai selecionando aqueles sapos que conseguem adotar a estratégia que vai deixar mais descendentes depois, né? Outras características que se estuda com organismos, né? Se esse sapo, quanto tempo um sapo leva para atingir a maturidade sexual, né? Com que tamanho ele atinge, quantos anos vive esse indivíduo, né? Tem bichos que vivem pouco tempo e tem bichos que vivem muito tempo, né? Então são tudo partes da estratégia de vida ou da história de vida desse sapo que um ecólogo estuda e analisa como o ambiente está influenciando nessas escolhas evolutivas, ok? Depois de organismos, né, a gente tem a população. População aqui eu já representei por vários sapinhos da mesma espécie, né? Então vejam, aqui a gente tem uma população de sapinhos, né? Então, segundo Davos, população é constituída pelo conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, importante isso, gente, e que ocupam um território comum, isso também é importante, e que são capazes de reproduzir entre si. Ser capaz de reproduzir entre si tem a ver com o conceito biológico de espécie, né? Então, uma população são indivíduos que vivem em uma determinada área e que são capazes, num determinado momento também, né, por exemplo, presente, e que são capazes de reproduzir entre si. Se eu pego essa população de sapos aqui, um ecólogo de população vai querer saber, por exemplo, qual é o número de sapos que a gente tem nessa população. Então, isso é uma característica da população que a gente quer saber, que está relacionada à abundância, né? Outra coisa que a gente quer saber é sobre a distribuição. Essa população aqui, ela está distribuída uniformemente no espaço, esses sapos estão agregados na beira de igarapés, né? Como é que é a distribuição espacial desses sapos, né? E também esses dois parâmetros, distribuição e abundância, o nzinho aqui, de número, né? Essas duas coisas aqui vão variar em função do tempo. Então a gente pode ter uma população de sapos que está reduzindo, aumentando ou ficando estável com o passar do tempo, né? Então, quais são os fatores, quais são as interações que estão acontecendo dentro dessa população que estão aumentando a taxa de natalidade, mortalidade, imigração e emigração, que fazem com que o número de sapos aumente ou diminua, né? O que está alterando? Qual fator ambiental? Tem alguma outra espécie que está mexendo com esse número de sapos? Né? Então, o ecólogo de população quer isso, né? Quer saber quanto tem, onde estão e como essas coisas variam com o tempo. Isso basicamente é um estudo de ecologia de população. Tem outro conceito de população, Vodun, um livro que eu sugeri para vocês também, né? Que é qualquer grupo de organismos da mesma espécie que ocupa um espaço determinado e funciona como parte de uma comunidade. Então aqui a gente tem aqui já que um organismo que funciona como parte de uma comunidade. Pensem que isso
E aí vem o nosso próximo ponto, né? O que é essa tal de comunidade? Gente, não confundam comunidade e população que a gente usa em ecologia com comunidade e população que a gente usa no dia a dia, né? Por exemplo, a gente tem a população de Tefé, né? X pessoas, 50 mil pessoas na Lituânia, e dentro da população de Tefé a gente tem, na Igreja Católica, sei lá, 5 comunidades diferentes, né? Que dividem os tefeenses dentro dessas 5 comunidades diferentes, ou times de futebol, né? A comunidade do Flamengo, a comunidade do Vasco, enfim, né? O termo em ecologia é diferente, né? Primeiro vem população e depois vem comunidade, que é um nível superior, né? Então, comunidade aqui a gente tem população de sapo, que eu falei anteriormente, a gente tem a população de aves, né? De fungos, árvores, plantas herbáceas, né? Tudo isso. Então, o conjunto, a assembleia de populações, de espécies que ocorrem juntas no espaço e no tempo é o que a gente considera a comunidade. Né? E vejam, assembleia de populações de espécies. São todas espécies que ocorrem numa determinada área e num determinado tempo. É claro que um ecólogo, para uma pessoa, um ecólogo, ele não vai ser capaz de ser especialista em identificar sapos, aves, herbáceas, fungos, árvores, plâncton, bactérias, protozoários, invertebrados, tudo. É impossível uma pessoa, né, identificar tudo. Então, no estudo de comunidade, geralmente o ecólogo se especializa num grupo, como exemplo, o herpetólogo vai se especializar aqui em identificar sapos, né? Um ornitólogo vai se especializar em aves, né? Um micólogo em fungos, né? E os botânicos aqui já ficam responsáveis por identificar e trabalhar com plantas. Então, quando um ecólogo aqui vai fazer um estudo dentro de um local, por exemplo, a nossa Floresta Nacional de Tefé, que é uma floresta de terra firme, relativamente bem conservada. Então, uma questão para caracterizar uma comunidade é ele querer saber quantas espécies de sapos existem, de anfíbios existem dentro da flora de Tefé, né? E dentro dessas espécies de sapos, se tem alguma que tem uma abundância maior, que é mais fácil de encontrar, que a gente chama de dominância, né? São questões a nível de comunidade que a gente quer responder, né? E depois ele se preocupa. Primeiro ele caracteriza, ele diz, poxa, a gente tem 20 espécies, mas a espécie que é mais abundante tem 50% do total de indivíduos que eu capturei, né? Que eu observei lá na flora. Por que isso acontece? Por que essa espécie é mais dominante? Depois ele compara esse número de espécies da flora com o número de espécies de sapo da reserva Mamirauá. Diz, puxa vida, na reserva Mamirauá tem menos espécies de sapos. E também são espécies diferentes, não tem nenhuma espécie que se repita entre a flora de Tefé e Mamirauá. Por que isso acontece? Por que as espécies da flora de Tefé não ocorrem no Mamirauá? Aí vem aquelas questões das interações, né? Como é que coisas a gente tem nesse ambiente Mamirauá que é diferente do ambiente da flora que faz com que a composição de espécies seja tão diferente? Por que espécies que existem em um local não existem em outro? Então, estudos de comunidade basicamente trabalham com a riqueza de espécies, com a dominância e tentam explicar os padrões que emergem daí, né? Esses padrões de biodiversidade, e tentam explicá-los, certo? Bom, o próximo nível, um nível mais amplo, né, é o ecossistema, e o ecossistema vai ser basicamente o assunto dessa disciplina, né? Segundo Odum, um ecossistema é qualquer unidade que abranja todos os organismos aqui, né, seres vivos, que funcionam em conjunto numa determinada área. Tá? Então, eles estão em conjunto. Eles interagem com o ambiente físico de tal forma que um fluxo de energia produza estruturas bióticas claramente definidas e uma ciclagem de materiais entre partes vivas e não vivas. Então, basicamente, a gente tem aqui embaixo a nossa comunidade, né? Eu falei anteriormente, o conjunto de todas as espécies, ou de todas as populações de espécies que ocorrem no local, e como esses organismos se interagem para obter, né, a sua energia e para obter
os elementos químicos que compõem os seus corpos, né? Então, eles funcionam como um sistema ecológico, um ecossistema, em que as plantas aqui têm um papel, que a gente vai ver mais adiante, os animais têm outro papel, né? E, por fim, os fungos têm outro papel dentro desse ecossistema, né? Nesse fluxo de energia e também nessa ciclagem de nutrientes ou de elementos químicos. E por ecossistema, gente, a gente pode entender um ecossistema aquático, como por exemplo esse lago aqui, em que a gente vê as plantas, vê os peixes aqui, né? Anfíbios, vertebrados em geral, aves, também invertebrados, né? Todos eles estão interagindo aqui com o ambiente físico. Aqui está uma energia, cada um tem a sua forma específica de obter energia e de passá-la adiante. Cada um também tem o seu predador. Aqui nesse ecossistema, a composição da água é determinada aqui tanto pelo solo onde ela está, como também pela chuva pela água que entra nesse ecossistema aquático, como também pelos próprios animais e plantas que estão vivendo aqui dentro. Então, a composição química dessa água está relacionada também, em parte, ao ambiente físico e também, em parte, ao ambiente biótico, aqui, a parte biológica desse ecossistema, que é um caso de ecossistema aquático, né? Depois a gente tem um ecossistema terrestre, aqui representado por uma floresta. Né? Vejam que numa floresta que ela tem tanto a parte, as árvores, a parte aérea, de onde elas fazem trocas gasosas, né? Elas absorvem CO2, emitem oxigênio, elas também emitem aqui aerosóis primários orgânicos que vão formar as nuvens, né, vão influenciar o clima na região. Isso a gente vai ver mais em ecologia das florestas tropicais. As raízes das árvores penetram no solo e mudam a composição do solo, incluindo aqui matéria orgânica e também extraindo nutrientes do solo. Então, esse é um ecossistema terrestre. Uma floresta é um exemplo de ecossistema terrestre. E dentro de uma floresta a gente pode olhar com uma lupa, né? Olhar mais embaixo no chão da floresta. Então, entender esse solo aqui como sendo um ecossistema à parte dentro do grande ecossistema floresta. Então, um ecólogo pode estar interessado apenas no que acontece dentro do solo. Quais são as bactérias, fungos, nemátodes, protozoários, enfim, vertebrados que compõem esse solo e que modificam as características desse solo, né? Dentro desse pequeno ecossistema, que é o solo, a gente vai ter tanto as raízes de árvores como uma certa quantidade de nutrientes, de matéria orgânica também, e determinados organismos vivendo aqui. Isso aqui a gente também pode considerar como sendo um ecossistema. Tá? Existem também os ecossistemas urbanos, então tem gente na ecologia especializada em ecologia urbana. Então, claro que a gente tem muitos problemas que estão representados aqui pela parte do fundo aqui, né? Aqui a gente tem os poluentes emitidos nas cidades pelas fábricas, né? A gente tem os grandes prédios, a gente tem a poluição sonora representada pelo avião passando aqui, né? Então tem vários problemas associados à ecologia urbana, né? E nessa figura aqui, pense que no ambiente de cidade a gente também tem seres vivos que formam um sistema ecológico, né? Então a gente tem plantas, a gente tem pessoas, a gente tem os animais também que vivem nas cidades, né? E aqui, os autores aqui desse estudo propõem alternativas, né? O plantio de árvores em cima de prédios, plantas com raízes em cima de prédios para absorver gases, criação de novos hábitats, né? Pequenos parques, grandes parques, né? Reservatórios de água da chuva para que a água não corra toda para o rio ao mesmo tempo quando chove, para que a gente tenha menos necessidade de puxar água de locais muito distantes, né? Então, isso aqui, na verdade, a ecologia de cidades aqui, a gente também procura soluções, né? Para tornar a cidade menos, um pouco mais sustentáveis, né? Bom, e num nível superior ainda a gente tem o bioma, né? Um bioma a gente tem que imaginar que é um grande biossistema, algo que a gente consiga lá do espaço observar.
né? A gente observa o planeta Terra e os biomas terrestres a gente consegue do espaço identificar, porque ele é caracterizado, né? É algo regional, subcontinental, que é caracterizado por um tipo principal de vegetação, isso é importante, né? Ou de um outro aspecto identificador da paisagem. Vamos ao exemplo aqui, né? Aqui a gente tem os grandes biomas do planeta Terra, não necessariamente a classificação que a gente usa no Brasil, né? E a gente tem aqui as florestas tropicais úmidas em verde escuro aqui, então a gente vai ter uma floresta, esse tipo de bioma que ocorre só onde chove muito, onde não tem inverno rigoroso, né? Onde tem muita água e geralmente caracterizado por árvores grandes. Então a gente tem esse bioma aqui na América do Sul, na América Central, aqui na África e também, onde é que está? Nessa região, mais ou menos, da Indonésia. Então tem essas grandes florestas tropicais, a Rainforest Tropical Rainforest, né? Então, a característica desse ambiente é determinada pelo clima e também determinada pelo tipo de vegetação que cresce nesse clima. No Cerrado brasileiro, a gente já tem um clima um pouco mais quente e árido, né? E aqui a vegetação não consegue crescer tanto. A gente também tem ambientes sem vegetação, que tornam que isso é característica desse ambiente. Então, a gente tem aqui dois desertos, tem o deserto do Saara e aqui o deserto do Oriente Médio, né? Próximo lá do Afeganistão, está dando toda essa bronca agora, né? Então, são aqui o deserto australiano. Então, essas regiões do planeta são caracterizadas pela ausência de vegetação, por também quase não ter água da chuva, certo? Então, esses são os biomas. Às vezes, né, um ecólogo pode dizer que a floresta amazônica como um todo é um imenso ecossistema. Ele não está errado, né? Ele só aumentou aqui a escala do que ele está trabalhando. Tá? Então, ele pode considerar toda a floresta amazônica, todo esse bioma, como um imenso ecossistema. E ele está dentro desse ecossistema vendo qual é a fonte de energia que os organismos têm, como é que são as trocas de elementos químicos, enfim, né? E ele está estudando a nível de ecossistema, tá bom? Bom, biosfera. Biosfera é um elemento, é a parte maior, né? Biosfera simplesmente, também denominada de ecosfera, são todos os organismos vivos da Terra que interagem com o meio físico, como um todo, para manter um sistema de estado contínuo. Então, quem estuda, o ecólogo que estuda a nível de biosfera está interessado em saber, afinal de contas, como as atividades de todos os seres vivos da Terra estão influenciando, por exemplo, o clima da Terra, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de um site da NASA em que a gente vê, aqui em setembro de 2017, como é que estava a produção primária, ou seja, quanta clorofila tinha nas plantas, nos oceanos, que é essa parte azul aqui da imagem, e também na vegetação terrestre, né? Então a gente tem os pontos mais azuis escuros aqui como sendo com menos clorofila e consequentemente menos produção primária, né? E mais alto aqui com produção primária maior. Então a gente vê aqui perto do litoral, né? Aqui também, ó, regiões com uma produção primária muito grande, muita clorofila, perto dos continentes em geral, né? E regiões mais fertilizadas do oceano também, né? Com mais presença de clorofila aqui, tá? E na parte terrestre a gente vê uma maior quantidade de clorofila, obviamente. Obviamente, só mudar aqui a cor da caneta. No ambiente terrestre a gente vê a maior parte de clorofila onde tem floresta, né? Onde tem mais plantas, e florestas temperadas aqui em cima, florestas temperadas, taiga e tundra aqui em cima também, né? Florestas tropicais aqui, e onde tem menos, né? As partes marrons obviamente, o deserto do Saara, deserto aqui do Oriente Médio, né? Deserto australiano aqui até que tem uma pequena área praticamente sem vegetação, sem clorofila, mas dependendo da época do ano, se é mais chuvosa ou não, a gente tem mais plantas fazendo fotossíntese no deserto australiano, né? Então aqui é um exemplo de estudo de biosfera. Geralmente esses estudos são feitos usando imagens de satélite, geralmente, né? Para a gente tentar entender, né, qual região desse planeta aqui
tem mais clorofila. Então, qual é mais importante para absorver o CO2 da atmosfera, né? Quais são as partes do oceano também, né, que tem essa grande importância, e quais são as partes que não são tão importantes nesse sentido, tá? Aqui a gente vê também um outro estudo a nível de biosfera, né, a temperatura média anual da Terra em graus Celsius. Então, em vermelho a gente tem aqui deste lado as áreas mais quentes da Terra, e aqui em azul escuro as áreas mais frias da Terra, né? Então, a gente pode observar mudanças nessas áreas com o passar dos anos, né? Então, para ficar bem claro para vocês, a gente tem desde o indivíduo, né, estudos a nível de indivíduo, população, comunidade, já um conjunto de espécies, né, o ecossistema, quando esses organismos estão junto com o ambiente, por fim, um bioma, que é uma grande região do mundo que tem essa característica aqui desse tipo de ambiente, com tipo de vegetação. A gente tem a biosfera, que é o conjunto de todos os biomas. Então, a gente tem aqui um bioma, a gente tem aqui outro bioma, e é o conjunto de todo o planeta onde tem vida. Certo, gente? Então, até a próxima apresentação.